Olá, sou Edinara Berté, psicóloga clínica com foco no controle e gerenciamento da ansiedade e em melhorar a autoestima. Eu resido numa cidade pequenininha no extremo do oeste de Santa Catarina chamada Ipumirim. A cidade tem 7.000 habitantes. E eu atuo seguindo a abordagem da TCC, a terapia cognitiva comportamental, com atendimentos tanto presenciais quanto online. E eu conheci a Rosane e a equipe do Psiconegócios em 2017 através das redes sociais, e em 2019 eu me tornei aluna da turma 7 por entender que era o que eu estava precisando e buscando naquele exato momento. E eu atuei por 5 anos na área de RH, e nos últimos 2 anos, 2018 e 2019, eu fui percebendo que eu já não me sentia mais feliz naquela rotina que eu seguia. E a possibilidade de me direcionar para a área clínica foi tocando meu coração, porque eu fui percebendo que eu podia fazer mais e que eu poderia me tornar um instrumento de transformação na vida das pessoas. Eu já acompanhava a Rosane, mas eu ainda não era aluna VDC, e em fevereiro de 2018 eu aluguei uma sala e abri o meu consultório. E eu conciliava até então as atividades do trabalho com os atendimentos clínicos, atendia fim de tarde e aos sábados. E eu fui me apaixonando pela área clínica, entendendo que eu precisava me tornar aluna do VDC para realizar o meu sonho de viver do consultório. E foi então, em novembro, no dia 11 de novembro de 2019, no primeiro minuto, que eu me tornei aluna da turma 7. E às 7h13 da manhã eu já recebi o acesso liberado da plataforma. E foi uma alegria imensa. E eu lembro que passou pela minha cabeça o pensamento de que agora vai e 2020 vai ser o meu ano. Então, durante o ano de 2019, ficou muito claro para mim que o meu lugar já não era mais no RH. Eu não me sentia mais pertencente, eu não me sentia mais feliz lá. E eu comecei a perceber que eu estava lá, mas sempre pensando, se eu estivesse no consultório agora, que bom que seria, eu poderia estar atendendo, divulgando o meu trabalho, estudando e principalmente cuidando de mim, que era algo que eu já não estava mais conseguindo fazer. E isso estava começando a me incomodar, porque eu comecei a pensar, eu vendo saúde mental e eu preciso estar bem para que as pessoas se conectem comigo. Mesmo com tudo isso, a decisão não foi fácil de tomar. Eu tive muitos medos, muitas inseguranças, medo de não dar certo, medo de não ter cliente, medo de não conseguir, medo de dar errado. Mas, como estava tudo muito claro para mim, em maio de 2020 eu assinei a rescisão no RH. E mesmo com a chegada da pandemia, eu tive a certeza que eu tinha feito a decisão certa, a escolha correta, porque eu tive uma sensação de que um peso saiu dos meus ombros. E nessa transição de carreira, eu saí de 5 para 20 pacientes agora em dezembro, ou seja, eu bati a minha meta do ano. E nisso me veio uma cena de quando eu estava listando as minhas metas do ano, estudando uma aula do VDC, em que eu estava listando no papel, 20 pacientes. Quando eu olhei para aquilo, eu pensei, nossa, será que é possível mesmo tudo isso? Será que eu não estou exagerando na hora de colocar 20 pacientes aqui para o ano? E quando, há 2 semanas atrás, eu estava listando os nomes dos pacientes para preparar os mimos de Natal, foi que eu me dei conta que eu tinha batido a minha meta do ano. E eu fiquei tão emocionada e tão feliz que na hora veio na minha mente aquela frase que a Rô sempre fala: tira o olho do resultado e foca no processo. E foi exatamente isso que aconteceu comigo. Então, o VDC me trouxe a direção que eu tanto precisava, ele me trouxe luz para os meus medos, para as minhas inseguranças, em meio a tanta incerteza e insegurança. Hoje eu não tenho dúvida de que eu fiz a decisão correta de transição de carreira, e eu sou muito grata pela equipe do Psiconegócios por me permitir participar de um programa tão completo e que, assim como eu, ajuda milhares de colegas psicólogos a realizar o seu sonho de viver do consultório. Com o VDC, eu consegui entender o porquê eu faço o que eu faço, qual que é a minha missão de vida. Então, o VDC me ajudou não só na área profissional, mas também no meu próprio autoconhecimento, de conseguir identificar a profissional de sucesso
que eu posso me tornar, assim como realizar os meus sonhos. E mesmo nos dias tão desafiadores, eu busco retomar tudo que eu já conquistei, tudo que eu já fiz, tudo que eu já realizei. O VDC, ele faz parte da minha vida, tanto é que eu já sou VDC vitalícia, porque a Rô me inspira todos os dias. Então, eu gostaria muito de agradecer a toda a equipe do Psiconegócios por me permitir viver tudo isso, por me fazer acreditar nesse sonho de que é possível sim viver do consultório. Sou muito grata a vocês e também muito grata a mim, muito orgulhosa de mim mesma por eu ter me permitido viver tudo isso e enfrentar as minhas próprias barreiras e os meus próprios medos. VDC, muito obrigada!